1945, um homem chamado Muhammad Ali estava cavando adubo perto de um penhasco no Alto Egito quando sua enxada bateu em alguma coisa. Uma jarra de barro, lacrada. Ele hesitou antes de abrir. Havia uma lenda local que dizia que jarras seladas podiam conter djinn. Depois abriu mesmo assim. Dentro havia papiros enrolados. 13 volumes. Ele os levou para casa, e a mãe usou alguns como lenha antes que alguém entendesse o que eram. O que sobrou mudou a história do cristianismo. Esses textos são a biblioteca de Nag Hammadi, e num deles, o Evangelho de Filipe, está descrita uma prática que Jesus usava com seus discípulos mais próximos, não nos 12, nos que ficavam depois que os outros iam embora. Água, sal, intenção direcionada. Um ritual de 3 elementos para cortar o que os textos chamam de laços dos arcontes, os grilhões invisíveis que mantêm a consciência humana presa no ciclo de medo e repetição. A igreja soube desse texto e escolheu não incluir no cânon. Nos próximos minutos você vai entender o que são esses laços, o que os arcontes têm a ver com sua vida hoje e como o método que Jesus ensinou funciona na prática. Mas antes disso, preciso te mostrar o que aconteceu numa sala em Niceia, no ano 325 depois de Cristo. Porque é lá que a resposta começa. Foi pesquisando esses textos que eu entendi por que o Mentes Despertas existe. Porque há uma versão da história espiritual que foi editada, e a edição não foi acidental. Imagina a cena. Ano 325. O imperador Constantino convoca bispos de todo o Império Romano para uma reunião na cidade de Niceia, hoje parte da Turquia. Não é uma reunião teológica no sentido que você imagina. É uma reunião política. Roma está fragmentada. Constantino precisa de uma religião que unifique, não que divida. Os bispos chegam carregando textos diferentes, versões diferentes da história de Jesus, ensinamentos que contradizem uns aos outros. E ali, naquela sala, um grupo de homens decide o que é palavra de Deus e o que é heresia. Os critérios não são revelados publicamente. O que se sabe, pelo registro histórico do concílio, é o seguinte: os textos que sobrevivem são os que centralizam a autoridade espiritual na igreja. Os textos que são eliminados são os que colocam essa autoridade dentro do indivíduo. Simples assim. Bart Ehrman, professor de estudos religiosos na Universidade da Carolina do Norte e um dos maiores especialistas em textos cristãos primitivos do mundo, documentou esse processo em detalhe. Sua conclusão é direta. Os primeiros cristãos tinham acesso a ensinamentos que não chegaram até nós. O que você aprendeu sobre Jesus é um recorte, e o recorte foi feito por quem tinha interesse no recorte. Agora, o que sobrou nos textos de Nag Hammadi que a igreja não queria que você lesse? Existe um conceito central nesses textos que aparece dezenas de vezes e que não tem equivalente no Novo Testamento canônico: os arcontes. Nos textos gnósticos, o mundo material foi criado não pelo Deus Supremo, mas por entidades intermediárias chamadas arcontes, governantes. Eles constroem o mundo como uma prisão funcional. Tudo parece real, tudo parece necessário, mas o propósito é manter a centelha divina dentro do humano, ocupada demais para perceber o que é. Isso não é metáfora decorativa. A Pistis Sophia, um dos textos mais longos encontrados em Nag Hammadi, descreve em detalhe como esses laços arcônticos operam. Eles se prendem nos pontos de maior dor emocional. Medo de abandono, vergonha antiga, culpa que não tem origem clara. Padrões que você repete há anos, sem conseguir parar, mesmo sabendo que está repetindo. Jesus, nesse texto, não descreve os arcontes como entidades externas que você precisa combater. Descreve como padrões que se sustentam pela sua atenção involuntária. Tire a atenção. O laço enfraquece.
E o método para fazer isso estava ali, enterrado no deserto, esperando Muhammad Ali e sua enxada. Agora deixa eu te mostrar por que esse método faz sentido fora dos textos religiosos também. Em 1983, o coronel Wayne McDonnell recebeu uma missão do Exército dos Estados Unidos: analisar o programa Gateway, um conjunto de técnicas para a expansão da consciência desenvolvido pelo Instituto Monroe. O relatório que ele produziu ficou classificado por 20 anos. Quando foi desclassificado pela CIA em 2003, estava disponível no arquivo público para qualquer pessoa baixar. A maioria não sabe que existe. O relatório descreve, em linguagem militar e científica, o seguinte: a consciência humana interage com campos de energia que transcendem o sistema nervoso central. Estados de atenção focada alteram esses campos de forma mensurável, e esses campos respondem à intenção direcionada. Um documento do governo americano confirmando o mecanismo pelo qual os textos gnósticos descrevem o funcionamento dos laços arcônticos, em linguagens completamente diferentes, com objetivos completamente diferentes, chegando no mesmo lugar. O HeartMath Institute publicou entre 2001 e 2015 uma série de estudos sobre coerência cardíaca. Um deles media o campo eletromagnético gerado pelo coração durante estados de atenção dirigida versus estados de atividade mental dispersa. A diferença era mensurável a até 1 metro de distância do corpo. Intenção não é conceito espiritual vago, é física. E a água, especialmente água com sal dissolvido, conduz campo elétrico. O sódio e o cloreto criam um eletrólito. A condutividade da água salgada é dezenas de vezes maior que a da água pura. Os essênios, a comunidade do deserto com quem Jesus viveu antes de começar seu ministério, praticavam imersões rituais em água salgada como parte central de sua prática diária. Os manuscritos do Mar Morto documentam isso, não como símbolo, como prática operacional com instruções específicas de frequência e intenção. 2000 anos antes do HeartMath Institute. Padrão demais para ser coincidência. Então por que você nunca ouviu falar disso? Segue o dinheiro. O mercado espiritual global movimenta 2 trilhões de dólares por ano. 2 trilhões. E ele cresce exatamente porque a busca nunca chega ao destino. Você aprende uma técnica, ela funciona um pouco, para de funcionar, você busca outra. O ciclo se sustenta. Uma pessoa que tem um método simples, gratuito e eficaz para trabalhar seus próprios padrões de consciência não precisa do ciclo. Não precisa do retiro de R$5.000. Não precisa do curso de 12 módulos. Não precisa do intermediário. Como a instituição garante que você não encontre esse método? Primeiro mecanismo. Ela declara heresia qualquer texto que ensine acesso espiritual direto. O Concílio de Nicéia, em 325. O Concílio de Latrão, em 1215. A Inquisição por 300 anos. O padrão é o mesmo: queimar o que libera, preservar o que prende. Segundo mecanismo. Quando os textos são redescobertos, como em Nag Hammadi, ela os enquadra como curiosidade histórica sem aplicação prática. Interessante para acadêmicos, não para você. Terceiro mecanismo. Transforma o método em ritual vazio sem a intenção que o ativa. Você conhece água benta? É água com sal. Sem a intenção consciente do praticante, é só água. O ritual existe, está dentro da igreja, mas o manual de instrução foi removido. E quem paga o preço é você, buscando há anos sem encontrar o que está a 3 passos de distância. Chega de teoria. 3 passos. Você pode começar hoje. Primeiro passo. A água de intenção. Copo de água filtrada. Uma pitada de sal marinho grosso, não o sal refinado de cozinha.
O refinamento remove os minerais que criam condutividade. Sal rosa, sal marinho, qualquer sal com minerais preservados. Coloque as mãos ao redor do copo. Não dentro, ao redor. Agora nomeie o padrão. Não quero me purificar. Isso é vago demais. O cérebro não sabe o que fazer com isso. Nome o padrão específico que você quer dissolver. Estou dissolvendo o laço que me prende ao medo de não ser suficiente. Estou dissolvendo o padrão de autossabotagem toda vez que algo bom começa. Qualquer um, mas tem que ser real, tem que ser seu. Segure o copo por 2 minutos com essa intenção. Depois beba devagar. Simples assim. 15 minutos. Custo 0. Segundo passo, o banho de dissolução. 2 colheres de sal grosso na água do banho ou numa bacia. Durante o banho, passe a água pelas articulações principais com as mãos. Tornozelos, joelhos, quadris, ombros, punhos. Os textos essênios identificam as articulações como pontos de transição entre camadas do corpo. Hoje, a medicina chinesa chama esses pontos de meridianos. Estamos falando da mesma coisa com vocabulários diferentes. Enquanto passa a água, repita a intenção do passo 1. Não como pedido, como declaração do que está acontecendo agora. Este laço está sendo dissolvido. Faça por 7 dias consecutivos. Entre o 3º e o 5º dia, preste atenção nos seus sonhos. Quando o processo está funcionando, os sonhos ficam mais nítidos ou mais intensos. É sinal de que camadas mais profundas estão se movendo. 3º passo. O diário de padrões. Esse é para quem quer identificar o laço principal antes de trabalhar nele. Por 7 dias, assim que acordar, escreva o primeiro pensamento que veio. Só o primeiro. Uma frase, sem interpretar. No 7º dia, releia os 7 pensamentos. Tem um tema. Sempre tem. Esse tema é o laço central, o que os textos chamam de archon pessoal. O padrão que mais consome sua atenção sem que você perceba no dia a dia. Com esse padrão nomeado, você volta ao passo 1 com precisão cirúrgica. 2 erros que destroem o processo. Erro 1. Fazer sem nomear o padrão. Água com sal sem intenção específica é só água com sal. A intenção não é decoração, é o elemento ativo. Erro 2. Parar antes do 5º dia porque não está acontecendo nada. Os primeiros 2 dias são preparação. O processo visível começa no 3º. O que esperar? Nos primeiros dias, nada perceptível, talvez sonhos diferentes. Após 7 dias, uma leveza difícil de nomear. Menos volume no pensamento automático. A sensação de que um peso que você carregava sem saber ficou menor. Não é mágica. É o que acontece quando você usa o corpo como instrumento consciente, da forma que os textos descreveram 2000 anos antes da neurociência ter vocabulário para isso. Vamos recapitular. Você chegou aqui sabendo que havia algo que não fecha na história espiritual que te contaram. Descobriu que em 325 depois de Cristo, numa sala em Niceia, textos foram eliminados porque ensinavam acesso espiritual direto, sem intermediário. Que esses textos estavam enterrados no Egito até 1945. Que o Evangelho de Filipe e a Pistis Sophia descrevem um método com água e sal que a Igreja preservou como rito, mas esvaziou de instrução. Que o relatório Gateway da CIA, os estudos do HeartMath Institute e os manuscritos do Mar Morto confirmam o mesmo mecanismo com linguagens completamente diferentes. E saiu com 3 passos que você pode aplicar hoje. Você não é mais a mesma pessoa que clicou nesse vídeo. Agora você tem o método, não a promessa do método. Se quiser que eu aprofunde os outros rituais que aparecem nos textos gnósticos, incluindo as práticas com som que Jesus usava nas câmaras internas dos mistérios,
práticas que não aparecem em nenhum dos 4 evangelhos canônicos. Deixa a palavra centelha nos comentários. Quando eu ver essa palavra acumulando, esse é o próximo vídeo. E se esse conteúdo fez sentido, compartilha com alguém que também está buscando e não sabe que o método já existe. Isso não custa nada e chega onde precisa chegar. Lembra, os laços dos arcontes não se sustentam na presença de quem os conhece pelo nome. Nos vemos no próximo.